A deputada Carla Zambelli anunciou à Secretaria da Mesa a sua renúncia ao mandato de parlamentar. Com isso, o presidente da Casa, Hugo Mota, determinou a convocação do suplente, o deputado Adilson Barroso, do PL de São Paulo. Quem tem mais informações é a nossa repórter Camila Xavier. Eu já quero trazer a Camila e trazer também nosso analista de política, o Felipe Monteiro. Felipe já está com a gente, produção? Felipe, muito boa tarde. Deixa eu vir para cá. Muito boa tarde. Já estava com saudade de vocês. Estou de volta agora no Contexto Metrópolis. Já queria, inclusive, agradecer a minha colega Natália André, que esteve aqui à frente cuidando da nossa lojinha aqui com muito carinho. Obrigada, Natália. Obrigada a vocês também que estiveram junto aqui com a Natália durante toda a semana passada. Camila, vamos falar então de Zambelli. A deputada, então, acabou pedindo a sua renúncia do mandato de deputada federal. Foi considerado como uma estratégia, até o próprio Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, avaliou como uma estratégia para que ela pudesse ficar mais tempo, ao menos mais tempo, na Itália, local que ela ainda continua presa. Ele viu isso como uma estratégia, mas outros parlamentares também estão vendo essa decisão da Zambelli como uma estratégia, Camila? Muito boa tarde, Neila. Boa tarde, Felipe. Isso mesmo, a visão, pelo menos de parte dos aliados de Zambelli, é essa, de que foi de fato uma estratégia para que ela fugisse. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Na semana passada, na terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou que no dia seguinte, na quarta, seria votada a cassação de Zambelli, que acabou sendo rejeitada aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, por decisão dos deputados, ela não foi cassada, mas logo após essa decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a sua cassação imediata, a anulação dessa decisão da Câmara dos Deputados e a sua cassação imediata. Mas com a decisão dela de renunciar ao cargo, ela acabou não sendo cassada de qualquer forma, porque a decisão de renunciar veio antes da determinação imediata aqui pela Câmara dos Deputados dessa cassação, referendando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu conversei também, Neila, com a defesa da deputada ontem mesmo, eu conversei com o advogado dela, que falou que a decisão foi essa mesmo, que foi uma estratégia, que ela acabou, no final das contas, eles avaliam que ela saiu vitoriosa dessa situação porque ela não foi cassada de forma alguma. Primeiro porque ela não foi cassada pelo plenário da Câmara dos Deputados e também acabou não sendo cassada pelo presidente da Câmara porque não deu tempo de Hugo Mota decidir essa cassação, dele referendar, anunciar essa cassação com base na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, como você falou, agora o seu suplente, o Adilson Barroso, já assumiu o cargo, ele já foi nomeado para assumir a cadeira de Zambelli, que ficou vaga após essa renúncia anunciada ontem, e agora a gente acompanha os próximos passos. Essa decisão também foi uma estratégia dela para evitar perder os seus direitos políticos e, como você falou também, uma decisão com base na situação dela, que está agora na Itália, aguardando a decisão em relação ao seu processo de extradição. Então, a gente aguarda os próximos passos, porque em relação à situação de Carla Zambelli, o que se espera agora é uma decisão da justiça italiana, afirmando se ela vem para cá, decidindo se ela volta para o Brasil extraditada ou se ela segue cumprindo lá a sua pena a qual ela foi condenada aqui. Lembrando que todo esse processo, Neila e Felipe, acontece por conta de uma condenação no Supremo Tribunal Federal, em que Carla Zambelli teria invadido o sistema do CNJ. O Supremo Tribunal Federal considerou ela culpada por isso e a condenou a 10 anos de prisão, e agora ela cumpre essa pena, acabou indo para a Itália para se refugiar lá, ela que tem a cidadania italiana, mas foi presa e agora aguarda o encerramento desse processo. Camila, para a gente aproveitar o gancho, aproveitar que você está no Salão Verde, estamos falando de Câmara dos Deputados, nessa semana também deve ser pautada a análise da cassação dos deputados Eduardo Bolsonaro e também do deputado Alexandre Ramagem. Os dois estão numa configuração diferente, é uma análise que vai ser distinta e que talvez também seja analisada em locais distintos da Câmara dos Deputados. Isso deve ser definido hoje na reunião de líderes, é o que está previsto?
Olha, Neila, a previsão hoje da reunião de líderes é tratar sobre uma outra pauta, uma pauta econômica, mas a expectativa de todo mundo é que Hugo Mota fale sobre isso. Isso porque, apesar de na semana passada ele já ter decidido pautar esses dois casos, tanto o de Alexandre Ramagem, que vai ao plenário, e também dar encaminhamento a esse processo de cassação de Eduardo Bolsonaro, ainda ficou pendente a definição de uma data. Então, a expectativa é de que, pelo menos hoje, entre os líderes ou nos próximos dias, eles já definam essa data para a votação em relação ao caso de Alexandre Ramagem. Isso porque eu vou explicar qual a diferença entre esses dois casos. Em relação a Eduardo Bolsonaro, ele ultrapassou o número de faltas, isso porque ele está desde fevereiro, final de fevereiro, começo de março, lá nos Estados Unidos. Ele não participa mais das sessões aqui, não vota, então por isso ele ultrapassou o número de faltas não justificadas, e o que a Constituição prevê é que o deputado ou o senador, o parlamentar, perca o seu cargo caso ele ultrapasse esse número de faltas. Nesse caso, o que a Câmara faz é decidir por meio da mesa diretora, que é composta tanto por Hugo Mota quanto por outros parlamentares, que são vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Eles decidem, por meio de um ato, a perda do mandato do parlamentar, no caso de Eduardo Bolsonaro. Na quarta-feira, eles notificaram Eduardo, ele teria 5 dias úteis para apresentar a sua defesa, mas a expectativa é que ele, de fato, perca o cargo porque ele ultrapassou esse número de faltas e não teria como reverter essa situação. Então, o que se aguarda é que, pelo menos até quarta-feira, aqui a Câmara dos Deputados, a mesa diretora, dê uma decisão em relação a isso. Já em relação ao caso de Alexandre Ramagem, o que Hugo Mota havia decidido e anunciado era que esse caso fosse direto lá para o plenário da Câmara, aqui no caso, para o plenário da Câmara, para que os deputados votassem e decidissem se cassariam ou não Ramagem. Isso é uma diferença também em relação ao caso de Carla Zambelli, porque esse caso dela foi para o Conselho de Ética, também passou pela CCJ e depois veio aqui para o plenário. O caso de Ramagem vem direto ao plenário e deve ser votado aqui, mas tem uma expectativa também de que talvez Hugo Mota decida direto na mesa diretora, isso porque alguns líderes da Câmara têm o aconselhado nesse sentido, para que ele decida direto na mesa diretora e confirme, referende essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a perda do mandato de Alexandre Ramagem, ao invés de levar para o plenário. Mas a expectativa, Neila, é de que hoje à tarde a gente tenha mais definições em relação ao que acontece, aos próximos passos desses casos. Muito bem, Camila. Deixa eu chamar agora o Felipe. Felipe, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso contexto de segunda-feira. Estratégia, né? Na verdade, é uma estratégia, inclusive, do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota. Essa carta na manga já havia sido esperada por outros parlamentares lá na quarta-feira passada, quando o caso do Zambelli foi colocado em plenário para ser discutido. Primeiro na CCJ, depois em plenário para ser discutido. A decisão aconteceu, então, neste domingo, mas me parece, a gente depois vai conversar sobre isso, que o próprio Supremo Tribunal Federal pode entender que essa decisão da Zambelli de nada vale. Mas agora temos um novo deputado já no lugar dela, um suplente, que é o Adilson Barroso, já no lugar da Carla Zambelli. Quinta-feira agora, se eu não me engano, quarta ou quinta, a Justiça italiana vai analisar a questão da extradição da Carla Zambelli e aí, de fato, a gente vai entender como será o futuro da ex-deputada Carla Zambelli aqui no Brasil ou na Itália, aí a definir pela Justiça italiana. Mas reviravolta. Semana passada foi uma bela de uma semana, hein, Felipe? Boa tarde, Neira. Boa tarde, Camila. Boa tarde, nossos telespectadores. Estava com saudade de você, Neira. Estava com saudade de você. E semana que vem o bicho pegou. Semana passada o bicho pegou, né? Semana o bicho vai pegar também, pelo visto, né? O pessoal não está muito em clima de Natal e final de ano, não. Pelo contrário, né? Votação e mais votação, artimanhas políticas e mais estratégias políticas a todo momento, né? Então, essa semana promete como foi semana passada. Neila, a questão da Zambelli é uma questão muito peculiar, né? Primeiro que o culpado de tudo isso tem nome e sobrenome, né? Chama Hugo Mota, né? Hugo Mota, ele cometeu uma lambança e foi criticado por todos os lados, tanto pela oposição quanto pela situação. Até porque quando ele colocou em votação a perda do mandato da Carla Zambelli, né? Ele tinha que ter a certeza absoluta do resultado final. Ele não tinha, né? Ele achava que a Carla Zambelli fosse ser facilmente condenada, né, pelos seus pares e fosse ter o seu mandato
perdido, né? Assim como mandava a decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí, quando ele colocou em votação no plenário, né, o plenário deu a resposta, né, ao Supremo Tribunal Federal de que, teoricamente, não ia aceitar, né, essa ingerência do Supremo Tribunal Federal na Câmara dos Deputados. E a saída que Hugo Mota teve, né, para tentar se redimir, né, com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, foi exatamente convencer a Carla Zambelli a renunciar. Porque a Carla Zambelli renunciando não ia ter esse problema, esse conflito, essa problemática da Câmara dos Deputados com o Supremo Tribunal Federal, né? Que, por meio da decisão do Alexandre de Moraes, decidiu cassar, né, o mandato da Carla Zambelli e mandou, né, o Hugo Mota nomear, né, o suplente da Carla Zambelli. Então, a forma que o Hugo Mota resolveu, né, para tentar chegar nesse meio termo foi convencer a Carla Zambelli a pedir, né, a sua renúncia, né? Esse é o aspecto jurídico da situação, né? O Hugo Mota tenta, a todo momento, contemporizar com a Câmara dos Deputados e reduzir o conflito com o Supremo Tribunal Federal, né? Agora, a ordem do Alexandre de Moraes, por exemplo, fica meio inócua, né? Até porque a Carla Zambelli renunciou. E tem um aspecto político, que, na meu modo de ver, é um aspecto relacionado com a defesa da Carla Zambelli em relação à extradição dela da Itália para o Brasil, de respeito à defesa da Carla Zambelli, né? É muito melhor, né, na narrativa política, na narrativa da Carla Zambelli, falar que era uma deputada federal que renunciou, né, do que falar que ela teve o mandato dela suspenso e cassado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Câmara dos Deputados, né? Então, no meu modo de ver, a Carla Zambelli aceitou esse pedido do Hugo Mota, porque, para a defesa dela, né, na narrativa dela que ela faz na Itália, dizendo que ela foi perseguida, que ela está sendo perseguida pelo Supremo Tribunal Federal de forma injusta, de forma ilegítima, de forma ilegal, para a narrativa, né, e para a estratégia de defesa, é muito melhor ela falar que ela renunciou o mandato de deputado federal do que falar e assumir que ela foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal e pela Câmara dos Deputados, né? Então, eu vejo esses dois lados. O lado jurídico, né, o Mota querendo, de certa forma, contemporizar com o Supremo Tribunal Federal e evitar o conflito do STF com a Câmara dos Deputados, e o lado político, e da defesa da Carla Zambelli, que está querendo fazer uma defesa política na Corte da Itália, né? Eu ia pedir para a produção para colocar uma arte no telão e também para quem está nos assistindo, com todo esse roteiro, todo o histórico da Carla Zambelli. A gente tem, produção? Podemos? Vamos colocar para quem está nos assistindo entender desde quando começou esse imbróglio envolvendo a deputada Carla Zambelli. Isso, eu acho que seria bacana colocar em tela cheia para quem está nos assistindo, poder entender o que a gente está falando. A gente consegue? Isso, muito bem, vamos lá. Então, o caso da Carla Zambelli. Em 29 de outubro de 2022, houve aquela perseguição armada na véspera do segundo turno das eleições em São Paulo. Já em 2023, em janeiro, a invasão ao sistema do CNJ e a inserção de documentos falsos. A ideia seria, então, descredibilizar o sistema do CNJ para que a população se sentisse, então, insegura, tanto com o sistema do CNJ e também com o sistema eleitoral. Por consequência, que a população também se sentisse insegura com o sistema eleitoral e com as urnas eletrônicas. Já em 3 de agosto de 2023, a Polícia Federal faz uma operação. Walter Delgatti é preso e Zambelli é alvo de buscas. Walter Delgatti é o hacker, o famoso hacker de Araraquara. Foi suspeito, agora não é mais suspeito, a gente já sabe que ele seria a pessoa que entraria no sistema do CNJ a pedido de Carla Zambelli. Já no ano seguinte, em 2024, em 29 de fevereiro, a Polícia Federal indicia Zambelli e Delgatti por invasão e falsidade ideológica. A partir disso, então, aqui em 15 de maio, já em 2025, o Supremo condena no caso CNJ 10 anos, multa e perda do mandato, no caso da Carla Zambelli. Em maio e junho de 2025, Zambelli sai do Brasil, Moraes decreta a prisão preventiva e a Interpol inclui Carla Zambelli na difusão vermelha. Já no mês de julho, em 29 de julho,
Zambelli é presa na Itália, aguarda pedido de extradição do Brasil. Em outubro, houve a condenação definitiva no caso da perseguição armada, condenada a 5 anos e 3 meses. Em 11 de dezembro, a Câmara dos Deputados tenta manter o mandato. Moraes anula a decisão e determina a cassação imediata. Já no dia 14 de dezembro, nessa semana agora, Zambelli renuncia ao mandato. No domingo, Zambelli renuncia ao mandato, presa na Itália e à espera de decisão sobre extradição.